Doutor César, mais rápido possível, o senhor tocou nessa questão que me parece importantíssima. O senhor é a favor da transformação do STF exclusivamente numa corte constitucional? E a pergunta que eu agrego, e essas ações, como por exemplo, até sobre a decisão de quem é campeão brasileiro, o Sport de Recife ou o Flamengo que chegou ao Supremo, quem é que vai decidir? STJ? Criamos um outro tribunal? Qual a opinião do senhor? Sou totalmente favorável a transformar o Supremo Tribunal Federal numa corte constitucional, como é na Europa. Exatamente. Com mandato de ministro? O mandato de ministro de 10 anos ou não? Essa é uma discussão ainda que eu vou ter que pensar bastante nisso. Sim. Porque na Alemanha, por exemplo, são 12 anos. O que acontece nesses 12 anos? Toda vez que há uma alteração desses ministros, nós vamos ter uma alteração do posicionamento da corte. Então, se nós tivermos alteração, 3 ministros, vamos colocar que 3 ministros deixem porque acabou o mandato. Podem entrar outros 3 ministros com uma visão muito diferente dos anteriores. Aí nós vamos ter uma alteração na jurisprudência. Como é que fica? Perfeito. Então, no meu modo de ver, eu até posso pensar nessa questão do mandato, como é na Alemanha, mas eu não acho bom. O que eu acho é a forma de escolha, a nossa forma de escolha. O senhor acha qual é a mais adequada? O que o senhor acha? Eu pensaria no seguinte: primeiro, vamos fazer uma lista tríplice. Quem indica? Então, essa lista tríplice poderia ser formada pelos membros da magistratura, membros do Ministério Público, OAB e sociedade civil. Apresentamos essa lista tríplice para o presidente da República e ele escolhe. Há diversos países que é feito dessa maneira. Não é feito a escolha direta. Nós adotamos o modelo dos Estados Unidos. Só que lá a sabatina funciona. Tanto que o presidente da República, ele demora, às vezes, muito tempo para apresentar o candidato dele, que ele tem medo de ser rejeitado. Aqui não, aqui nós tivemos 2 ou 3 rejeições na época de Floriano Peixoto. O restante foi todo mundo aprovado, até porque aquilo era uma barbaridade que estavam fazendo. E naquela época o ministro do Supremo Tribunal Federal não precisava ter notável de saber jurídico. Era notável saber. Não tinha o jurídico. Tanto que o médico, o Barata Ribeira, que foi indicado. Então eu mudaria. Primeiro, uma corte constitucional não julga mais ação penal de jeito nenhum. E quem julga isso? Eu deixaria, primeiro, eu acabaria com o foro privilegiado. Sim. Eu deixaria o foro privilegiado apenas para chefe de poder, do judiciário, do legislativo e do executivo. E quem julgaria seria o Superior Tribunal de Justiça. E o Supremo Tribunal Federal passaria a ser apenas uma corte constitucional. Não é possível que um ministro julgue por ano 2 a 4 mil processos. 2 a 4 mil processos, cada um por ano. Depende se trabalha mais, se trabalha menos. No ano passado, a Suprema Corte norte-americana julgou, parece que de 60 a 80 processos. Pouquíssimo. Pouquíssimo. A corte inteira. Na Europa, salvo engano, o que eu me lembro que julgou mais foi a Itália, que a corte julgou 450. 450 processos. Aqui é de 2 a 4 mil por ministro. Não é possível. Lá se resolve até briga de condomínio para saber se o cachorro pode ficar, não pode ficar. Tudo acaba indo para o Supremo Tribunal Federal. E hoje o Supremo Tribunal Federal está preocupado com o quê? Resolver ações penais. É isso que está julgando. Ação penal. Ele para toda a corte para resolver ação penal. E a ação penal demora muito para julgar. Acaba tomando toda a corte. Então eu mudaria. Primeiro, acabaria com prerrogativa de foro. Daí seria essencial, poderia ser uma pessoa, 2, no meu modo de entender, chefe de poder só. 3 pessoas e quem julgaria o Superior Tribunal de Justiça. A escolha eu manteria, Sim. Mas seria apenas um tribunal constitucional. Só que eu também criaria um sistema de controle externo do Supremo Tribunal Federal. Não pode ser o Conselho Nacional de Justiça, porque o próprio Supremo acaba julgando os atos do Conselho de Justiça. Eu criaria um tipo de um comitê especial, formado por magistrados, membros do Ministério Público, advogados da sociedade civil, apenas para analisar processos, seja processos disciplinares, processos
criminais contra os ministros, porque do jeito que está hoje não funciona. O Senado, nunca tivemos um processo de impeachment instaurado contra um ministro do Supremo Tribunal Federal. Não estou dizendo que é o caso, não é o caso, mas pelo menos deveria ser analisado, deixar na mão de uma pessoa, presidente do Senado, para analisar. Então eu mudaria todo esse esquema, toda essa forma, e faria com que realmente existisse uma sabatina, que não fosse apenas do Senado Federal, que fosse da Câmara dos Deputados, fosse o Senado Federal, fosse a sociedade civil, fosse a Ordem dos Advogados, o Ministério Público, por meio de representantes, para fazer essa sabatina, para fazer valer o que diz a Constituição Federal de notório saber jurídico e conduta ilibada. Outra coisa, conduta ilibada, no meu modo de ver, no Supremo Tribunal Federal, inverteria. Eu inverteria a presunção de inocência. A pessoa tem um processo em andamento, não interessa. Se tem um processo em andamento, não pode ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu inverteria do modo que é hoje, para que realmente fosse conduta ilibada. Perfeito. Dr. Clever Vasconcelos, como é que ficaria, na sua opinião, a STF, só uma Corte Constitucional, manter suas funções atuais em relação à designação dos seus membros? Professor Villa, vamos analisar uma situação concreta. O Supremo Tribunal Federal, nos últimos 20 anos, teve uma redução considerável de processos. O Supremo tinha 100 mil processos em andamento. Hoje o Supremo Tribunal Federal tem 20 mil processos em andamento. Foram 80 mil processos eliminados. Fruto do quê? Primeiro, da repercussão geral. O Instituto da Repercussão Geral permite que os membros do Supremo Tribunal Federal elejam alguns processos que eles julgam e outros não, dependendo de alguns requisitos. Outro ponto importante que o Supremo Tribunal Federal avançou nos últimos anos, o plenário virtual. O plenário virtual deu muito mais celeridade aos julgamentos no Supremo Tribunal Federal. O que eu realmente critico e acho que deveria ser objeto de alteração é a legitimidade ativa para a propositura de ações diretas de inconstitucionalidade. As grandes ações diretas, a maioria das ações diretas de inconstitucionalidade são ajuizadas por partidos políticos. Basta você ter um partido político com representação no Congresso Nacional que você pode promover uma ação direta de inconstitucionalidade. E se nós alterássemos o artigo 103, que trata da legitimidade ativa, restringindo um pouco a atuação dos partidos políticos, isso daria maior dinamicidade ao funcionamento do Supremo Tribunal Federal. Então, na minha concepção, eu entendo que o Supremo Tribunal Federal cumpre um importante papel de corte da unificação da interpretação constitucional e como mecanismo de estabilidade jurídica e democrática ultimamente. Haveria só um pequeno ajuste de correção, dentre eles este. E do ponto de investidura, eu não sou crítico à investidura do Supremo. Eu acho que a investidura do Supremo Tribunal Federal se acha correta. Eu não alteraria isso. O grande problema é a constitucionalística, de 250 artigos, onde tudo acaba sendo o assunto constitucional. Então, nós não podemos culpar o Supremo pelo fato da nossa Constituição ser extremamente analítica. Ele acaba sendo vítima dessa situação, né, desastrosa que se passa da excessiva regulamentação constitucional. Isso passaria por uma simplificação do texto constitucional. A gente não pode culpar o Supremo por isso. Então, eu não sou tão crítico ao Supremo. Eu acho que pequenos ajustes seriam ideais, dentre eles o principal, a proposta de emenda constitucional nisso, e me parece que vai passar da redução da capacidade de ingressar de forma livre todos os partidos políticos com representação no Congresso Nacional. Eu vou passar para o Dr. Marcos Soriano, só lembrando que quem nos acompanha, que vocês podem acessar, por exemplo, no YouTube, nós temos um caso de um deputado constituinte que foi presidente, a posteriori, evidente, do Supremo Tribunal Federal, né? O Dr. Nelson Jobim, nós entrevistamos aqui no Só Vale a Verdade, vocês podem acessar e o Dr. Nelson Jobim, vale lembrar, teve um papel importantíssimo na Assembleia Nacional Constituinte, especialmente lá no final da Comissão de Redação.
Mas vocês podem acessar essa entrevista, porque muitas dessas questões eu coloquei o Dr. Jobim para que ele respondesse. Acho que agrega bastante a discussão que nós estamos tendo. Dr. Marcos Orione, da forma mais sucinta possível. STF, só Corte Constitucional? Segundo, se for Corte Constitucional, os outros processos, quem julga? Terceiro, a designação de ministros. A minha posição se aproxima um pouco mais do Dr. Kleber. Sim. Tiradas algumas questões que talvez eu divergisse, mas essencialmente eu penso como o Dr. Kleber. A gente tem sempre esse hábito de querer mudar a Constituição muito pontualmente, né? Então, assim, agora o nosso debate é o Supremo, o que a gente faz com ele? Ah, não, agora o nosso debate é tal item da Constituição. Eu acho isso muito improdutivo, sabe, Vila? Eu acho que a gente ou olha estruturalmente os princípios que nós queremos adotar para todo esse modelo, ou a gente vai ficar assim, catando milho, né? Catando milho aqui, catando milho ali. Então, assim, que tipo de judiciário nós queremos? Que tipo de executivo nós queremos? Que tipo de legislativo nós queremos? É uma pergunta mais importante do que saber quantos anos ou se vai ficar o sujeito, porque depois a gente chega nisso. Mas eu acho que a gente não tem nem clareza quanto a que tipo de poder a gente quer ver exercido, né? E aí acaba um vale-tudo terrível, porque, tentando ser sucinto, mas na história das constituições, nós já tivemos, hoje, por exemplo, se reclama muito da existência da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho, em 1934, quando ela foi instituída, ela não pertencia ao Judiciário. Ela estava num artigo que falava da exclusão da Justiça, da Justiça do Trabalho da estrutura do Judiciário. 1937, a mesma coisa, estava lá na ordem econômica, não estava no Poder Judiciário. Só em 46. E houve uma mudança muito grande quando ela, em 46, passou a ser uma justiça do Poder Judiciário, aumentando o nível de potencialidade de proteção. Então, assim, tirar, pôr, colocar, sabe? Assim, eu acho que é muito mais do que isso. E quando a Justiça do Trabalho virou uma justiça jurisdicional e não administrativa, ganhou o Brasil, ganhou o país enormemente no seu processo de construção. Então, assim, me aproximo mais do Kleber, mas acho que é um debate que não pode ser feito pensado e isolado.